E hoje vamos falar sobre experiências de regressão, onde aprendi segredos da mumificação e recuperei memórias de vidas passadas, que sem dúvida me ajudaram a resolver enormes mistérios que até hoje ficaram ocultos para a maioria dos egiptólogos. Vou explicar como estes fenômenos podem ser evocados e vou dar práticas de sensibilização para desenvolver estas capacidades. Bem, tem um bônus no final da aula, hein? Não, fiquem aí, não vão embora. Quem nunca quis saber se teve outras vidas e o que foi nelas? Claro. ¿Quién? En realidad, eu acho que são poucos os que não querem saber, tá? Será? É como aquela história, não acredito em bruxas, pero que las hay, ¿no? Então, em realidade, esse é um tema extremamente importante, pouco estudado, é decir, observado, apresentado em diversos documentários, inclusive, muito bem apresentado, mas fica muito por cima. Então, para nós desenvolver nosso tema, que está muito associado à cultura egípcia, temos que entender que para os antigos egípcios a existência era eterna. E se manifestava numa sucessão de nascimentos e encarnações. Então, sabendo disso, vamos um pouco para o passado, uns 48 anos atrás, eu entrei num período de treinamento de uma doutrina sacerdotal egípcia, semelhante a que meus discípulos vivenciam hoje em seus estudos, nossos grupos de estudo. Nesse período, estudei diversos conhecimentos e experimentei várias práticas místicas. E assim, com o passar dos anos, ficou cada vez mais claro que algumas das experiências adquiridas em outras vidas podem ser totalmente recuperadas. No local onde eu estudava, que era em Montevideo, tínhamos reformado um espaço para que os discípulos pudessem vivenciar esta doutrina. Tá? E foi nesse lugar que nós, em um período, digamos, um pequeno grupo de sacerdotes, nos preparamos para romper os limites que a vida e a morte aparentemente nos impõem. E nesse período encontrei outra discípula que estudava medicina e estava muito afim de se encontrar no tempo. Para entender melhor, digamos, esse chamado interior que leva a todos nós à procura dessa antiga cultura egípcia. En realidad me sentia muito bem com ela, tá? E com o resto do grupo, para realizar experiências e práticas e sensibilizações que nos ajudassem a viajar no tempo e começássemos então a garimpar nossa história pessoal. Estou falando de todo o entorno das experiências porque acredito que era importante para obter os resultados que nós obtivemos, tá? Éramos um grupo muito pequeno, de umas 10 pessoas, dentro de uma fraternidade de mais de 200 participantes que tinham diversos interesses. Mas neste grupo conseguimos realizar coisas extraordinárias dentro dos estudos e em planos místicos. Então, um dia formamos grupos de 2, tá? Para fazer regressões a outras vidas. Tá? É importante que das duplas, digamos, quando tu fazes trabalhos em dupla, é que quando se viaja no tempo, juntos podemos perceber as mesmas coisas. E quando retornamos, isso ajuda a corroborar a própria experiência mística. É decir, é uma prova que o místico precisa, porque um místico não pode ficar em um processo de delírio. Fui uma grande faraó, fui uma grande sacerdotisa. Bom, isso pode ser o que a pessoa deseja. Mas quando outra pessoa regrede e vê exatamente o mesmo que tu viste, tu vai focando, digamos assim, e confirmando esse processo, quando tu não tem diretamente um mestre que está controlando esse fato. Então, na madrugada, combinei com Alicia Pelufo para iniciar nossas sensibilizações e preparar nossa mente e consciência para viajar no tempo. E após termos sensibilizado nossa terceira visão, nos sentamos juntos de costas,
um com o outro e começamos a experiência da viagem. Depois de uns 30 minutos, retornamos à consciência normal e começamos a comparar e avaliar também nossas primeiras visões e descobertas. Tínhamos ido a um local subterrâneo obscuro, iluminado por lámparas de óleo. E nesse local existiam vários corredores, como se fosse uma espécie de um labirinto. Mas seguimos andando pelo corredor. Tá? Na experiência, eu não via ela, nem ela a mim. Só depois que retornamos e falamos, entendemos que era o mesmo local onde os corredores davam em salas maiores. Tinha movimento de sacerdotes, muitos materiais embalados em ânforas e caixas de madeira. Mas quando avancei pelos corredores, pude ver uma espécie de banheira de pedra cobertas por uma certa espuma e dentro se veiam corpos nus, mortos. Né? Estavam numa cerimônia de mumificação? Era um processo de mumificação. E quando comentei com ela, ela me disse, sim, tá? Confirmou o que eu tinha visto, e os corpos estavam cobertos com uma espuma de clara batida, e junto com carbonatos, que ela tinha visto como se fazia e como colocavam em cima. Tá? Deviam estar, digamos, submersos em alguma água com natron e por cima tinha esse produto. Tá? Uma das coisas mais incríveis que podemos experimentar em um plano místico é a viagem no tempo. Mas fazer isso com outra pessoa e perceber que nossas almas podem viajar juntos e trocar informações, isso é fantástico, tá? E quando nosso mestre, Rabbi Mendel Ben Shmuel, que eu digo Rambash, que isso resume seu nome, soube, tá? Nos chamou e perguntou detalhes dessa experiência. Nos disse que devíamos, nas próximas práticas, nos encontrar dentro da viagem e observar o que cada um de nós fazia. E fazendo isso, poderíamos saber mais sobre nossas vidas passadas e o porquê de estarmos viajando juntos no tempo. Tá? Sim, porque a escolha da dupla foi aleatória. Não sei que lá. Sim, vocês não sabiam que tinham vivido outras vidas juntos, nem nada. Bom, a pergunta é interessante. Mas sim, posso dizer que sim, nessa época, que já faz muito tempo, não? Faltava descobrir, então, o que era que nós fazíamos nesse templo. Faz muito tempo disso. Tá? Boa noite, Sandra, Denise. Mudando de assunto, né? Tá bom. No decorrer do tempo, que foram passando experiências, vou sair desse tema porque está complicado aqui. No decorrer do tempo, o Rabi nos motivou a continuar as práticas, ensinou dabrakas ou rekas específicos para aprofundar nossas viagens e descobertas. Tá, o que são dabrakas e rekas? Para quem não sabe. São palavras, assim como mantras, que são usadas para focar na experiência e para estimular, digamos assim, nosso espírito dentro dessa linha de lo que uno quer adquirir. Cada pessoa tem um dabraká específico ou uma frequência específica que o mestre estimula para melhorar. Digamos assim, que se tu fazes uma prática mística, é como tu tomar um remédio para a dor de cabeça geral, ou tomar uma aspirina. Tá. Pero quando tu recibes um dabraká, é um remédio específico que está associado ao teu DNA, digamos assim, energético, para tu tratar um problema ou para tu focar em cima de um objetivo. Então, é algo muito específico. Okay. Então, digamos que sobre estas e outras experiências podemos falar também em outras lives sobre isto que estou falando agora. Não? Por agora posso dizer que Alicia encontrou seu propósito nestas experiências, se formando em medicina. Então, digamos que voltou do passado para seguir cumprindo sua missão como sacerdotisa. E hoje, como médica, ajuda mães e filhos. Tá? Como falei, eu não sou o único que conhece estas práticas. Existem muitos outros mestres, discípulos de meus mestres, com conhecimentos nesta e em outras áreas. Tá?
Bom, então diria que a experiência anterior me mostrou que podemos regredir e que de alguma forma podemos manter nossas memórias de uma vida anterior. Mas ficou claro também que as memórias e vivências eram parciais. Tinha coisas, digamos, da vida cotidiana que ficavam ofuscadas. E assim, com o passar do tempo, então conseguia perceber que as percepções poderiam renascer na memória astral dependendo do objetivo de nossa procura, tá? Então, por momentos, a regressão e as memórias do passado se abraçavam, tá? Mas não sempre de uma forma absoluta. Não existe uma regressão em que tu vê tudo. Sim, é como se tu estivesse vivendo aquela vida naquele momento. Sim, tu vê focos de interesses que tu tens no momento. No meu caso, digamos assim, e de outros discípulos, nossas memórias vinham sempre com cargas emocionais profundas. E esta foi uma das coisas que me levou a acreditar que preservamos tudo aquilo que amamos profundamente em nossas vidas passadas. Tá? O resto não fica na memória, digamos assim. Só o que amamos, as coisas Sim, que odiamos, por exemplo, não fica. Por exemplo, se teve um conflito sim, grande com alguém, tá. alguma coisa assim. Talvez a expressão foi errada. Tem que colocar isso como situações emocionais intensas e fortes. Tá? Todo o que, digamos que a memória e a emoção estão intimamente ligadas nesse processo. Tá? Então, digamos que se mantém imagens, tá? Momentos e acontecimentos que afloram depois e às vezes vão aflorando inconscientemente depois de tu fazer uma prática. Não é só no momento posterior. Às vezes tu vai andando na rua, vê uma coisa E e aí lembra. Como às vezes a gente lembra de alguma coisa do Sim, dia. aparece uma sinapse que não é neuronal, digamos assim. Sim. E quando podemos perguntar, bueno, como isto funciona, para que serve aquilo, ou o que fazia em meu trabalho, surgem respostas, tá? Ou imagens na mente também. Com isso, quero dizer que não são memórias que se unem à nossa memória atual, tá? Então ficam por detrás e precisamos encontrar meios de estimulá-las para conseguir evocar essas memórias. Então, se alguém diz, me lembro de todo o que aconteceu no meu passado, eu acho um pouco difícil, porque na experiência que eu tenho com dezenas de pessoas, mostra que uno vai tendo imagens, tá? Que vão se associando e se vão aprofundando na medida que tu vai furungando nelas, digamos assim. Então, digamos que a memória está associada a quê? A sectores, associações e sinapses que localizam uma carga energética armazenada, digamos, em células. Tá? Mas as memórias anteriores de outras vidas estão associadas a cargas emocionais que estão armazenadas em nosso K, digamos, algo como se fosse nossa aura, tá? Um campo energético que nós carregamos. Outra coisa muito importante, tu botaste aí o símbolo do K, aquilo que nos carregamos e nos traz uma identidade que nós desconhecemos, porque uno já nasce com o K, então acha que nós somos nós, e em realidade nós somos um reflexo desse K, assim como somos um reflexo dos néteres, dos néterus, dos deuses. Outra coisa muito importante que está relacionada, digamos assim, à procura do momento, tá? Quando vocês se libertam de tudo e se direcionam no objetivo de crescimento espiritual, vão perceber que as buscas da alma estão intimamente ligadas a dar continuidade às vidas anteriores. Tá? Tá, como que seria isso? Será que tu pode aprofundar um pouquinho essa questão? Como assim dar continuidade? Sim, a vidas anteriores. Isso pode ser um pouco complicado, mas eu acredito fundamentalmente que a evolução mística que a pessoa, digamos, tem, não deve ficar presa a atividades determinadas todo o tempo. Se tu, digamos assim, ficas preso a uma atividade, tu estás amarrando tus propias percepções de existência, de vida, e estás negando o que outras vidas te podem ter deixado, tá? Para tu aprofundar. Digamos que
quien crecer, quien espera crecer espiritual y místicamente, debe dejar espacio para sentir o que surge como un impulso, digamos así, en varios momentos de su vida y seguir esos impulsos. ¿Tá? Así cuando, digamos, siente o desejo o vontade de estudar ou trabalhar em certas áreas, seria recomendado, então, vivenciar isto plenamente. Tá? Então, tenho vontade de aprender a tocar o violino. Vai experimentar. Quero fazer cerâmica. Vai fazer cerâmica. Não, não perdan a oportunidade da alma se expressar. Por isso temos que estar prontos, digamos, para sair de uma atividade também e ir para outras. Não fica, isso é o que eu digo, não ficar preso. Tá? Deixar a alma livre e seguir ela, não o contrário. Tá? Em realidade, as pessoas que procuram segurança, estabilidade em empregos e pagam um preço por isto, tá? Anulam sua liberdade, sua criatividade e, principalmente, rompem seu vínculo com o que é eterno em nós. Em outras vidas, em realidade, fomos evoluindo e passando por diversos conhecimentos que fazem parte dessa nossa sabedoria interior que está desligada. Tem um comentário e uma pergunta. Sim. A Cláudia disse que quando ela era pequena, ela pensava que quando ela tivesse uma determinada idade específica, que ela não vai dizer qual, ela seria uma pessoa realizada. E realmente, com essa idade, ela superou um trauma físico importante. Então, ela já, alguma coisa já dizia, né? Sim. E o Rafael pergunta se rememorar as experiências tem algo a ver com acessar o que em outras tradições se chama de campo akáshico. Tá, eu sabia que Rafael ia fazer essa pergunta. Tinha certeza do campo akáshico, porque as pessoas entendem dentro do akáshico, não? Da energia do universo, digamos assim. Eu diria sim. Às vezes se pode viajar no tempo, mas essas viagens no tempo que nós estamos falando são viagens associadas principalmente a nossas vidas pessoais. O akáshico é algo geral, tá? Então algumas pessoas, principalmente, dizem que viajam no tempo e vão para Atlântida e vêm coisas. Sim, então mas vem não algo que geral. Seja dela. Claro, Uma vida dela. Sim, aí falam dos deuses, etc., mas não está associado ao que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque como vamos chegar a um karma, digamos assim, a perceber uma energia do universo, do planeta, das grandes, digamos, das raças que existiam no planeta, se eu não consigo ver-me a mim mesmo? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu me olhar no espelho, não? É dizer, através do tempo. Depois que eu consigo me olhar no tempo, através do tempo, que pode levar toda a tua vida, tá? Talvez por momento tenha algumas visões de coisas que transcendem essas minhas existências. E ainda tem muito mais, fora de minhas existências. Então, a percepção do mundo acásico é algo mais colocado a nível profético, digamos assim. Quem pode perceber isso, eu diria que não é um místico, é um profeta, que vê a evolução da humanidade como um todo. Então tem outro grau de percepção. Eu já fiquei em mim e todo o que me rodeia. Tá? Então eu sou menos que outros, mas acho que prefiro ser menos que demais. Porque nesse menos eu posso experimentar com outras pessoas, nos encontrar através do tempo, até que talvez com Rafael um dia nós podamos ver que nos encontramos. Tá? Tá, mas voltando um pouquinho, tudo isso é muito complicado, né? Como os egípcios entendiam esse processo de encarnação? Bom, estamos de acordo que aparentemente é muito complicado. Sim. Para as pessoas que não vivem dentro disso. Então, este fenômeno de reencarnação para os egípcios poderia acontecer até 72 encarnações sucessivas. Puxa.
Claro que estamos falando de uma cultura de 5.000 anos, não? Então, e eles queriam voltar, não? Para a sua cultura, porque para eles a morada do Amenchi também estava associada ao seu próprio universo, seu próprio país, A morada seu do paraíso. Amenchi. Sim, é decir, o paraíso onde está? Está lá em cima ou aqui embaixo? Está lá em cima e aqui embaixo. Embaixo. Por isso que temos que trazer o Amenti para a Terra, é decir, o paraíso para aqui. E construir digamos, jardim no meio de um deserto é construir um paraíso. Tá? Então existia essa duplicidade. Eu saio, mas eu volto. Tá? E claro que quando eu volto, e se me lembro de minhas vidas anteriores, estão todos os túmulos, estão as múmias, estou sempre tendo contato com o meu passado. Eu posso ir lá e dizer, pô, aquele cara fui eu. Esse cara que está ali enterrado, fui eu. Tem uma foto do meu passado, uma foto eterna. Até meu DNA está ali dentro. Tá? Então, isso é interessante, porque era uma cultura que vivia isso. Sim. Não era uma ideia filosófica, era uma vivência. Nossas vidas atuais vivimos, então, digamos, por ciclos. Resumo dessas encarnações anteriores. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor. Explica um pouquinho, que está meio confuso. Então, algo que eu aprendi naquelas regressões que eu fazia com a Alicia, é decir, na Casa da Vida, eu vi que em regressões anteriores, que está associado sobre esto a um processo de destino, coisa que nós já falamos sobre o destino, e é bem interessante que vejam essas aulas dos deuses e do destino. Todo isso está intimamente ligado à reencarnação. Vamos resumir assim, sabemos que temos 72 encarnações neste planeta, e depois vamos para outros sistemas. Então, nossa alma evolui viajando entre sistemas estelares? É, uma coisa assim, o cara fica numa viagem só. Tá? Nossa alma evolui numa transmigração de planetas e sistemas estelares. Encarnamos em diferentes formas de vida neste sistema. Ainda que essas formas de vida não sejam biológicas, como nós as conhecemos. Tá? E depois da Terra, nós vamos para outro sistema solar. Depois das 72 encarnações na Terra, porque tem que pensar que 5.000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos não é nada. É um piscar dentro da existência do universo e dentro da eternidade da alma humana. Então, vamos tentar explicar isto. Temos 72 passagens de vinda para a Terra. Tá? Vou e venho, e de volta. Tá? Mas vamos supor que alguém está na passagem número 30. Tá? E tem um programa de vida, foi programada quando nasceu para um tempo de vida, com uma carga de 30 encarnações anteriores. Então, resumindo, em teoria, cada 3 anos, ele estaria revivendo uma existência anterior resumida. Digamos que em outra vida viveu 60 anos, mas nesses 3 anos, ele vai ter um resumo desses 60 anos de aquela vida. Captou? Mais ou menos? Sim, sim. Bom. Acho que sim, captaram o pessoal. Tá. Então, se cada 3 anos nós vamos sentir coisas que foram muito importantes para nós em outra vida, momentos, estudos, atividades que amamos, em realidade toda a nossa vida, nossa existência atual, temos que ver que pode ser muito pequena, quando está resumida a momentos que realmente tiveram uma enorme carga emocional. Você resume os momentos que você se lembra, é pouco tempo. Fora o que dormimos, fora o que estamos fazendo, que não tem valor emocional nenhum, o que fica, aqueles momentos de felicidade. São segundos. Tá? Então, digamos que nesses 3 anos, uno revive essas coisas. Tá, e quando a pessoa ainda é criança? Bom, é que tá. Quando a pessoa. Isso é importante, né? Porque assim, como é que isso se vê? Em realidade, se vê que a criança está em um constante processo de aprendizagem. Então, cada criança evolui de acordo à sua carga espiritual. Mas, quando eu falo de aprendizagem, é todo. Está olhando a mãe, o pai, está aprendendo a ver cores, depois
está vendo que está movimentando seus dedinhos, suas mãozinhas pegam na boca, sente sabores, e tem todo um processo de aprendizagem constante. E quando adquire certa independência e capacidade de comunicação, o que nós vamos ver? Que algumas dessas almas evoluídas começam a ser lembradas de suas vidas anteriores. Tá? Então, e eu conheci dezenas de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores de uma forma espontânea. Mas, quando são defrontadas com a realidade, digamos, família, sociedade que não as entendem, vão anulando e corrompendo a relação de alma-corpo. Em realidade, lembrem, estamos aqui para servir a alma, não para fazer que a alma sirva ao corpo. Mas, como estamos presos em uma cultura cerebral e racional, terminamos acreditando que o cérebro é o centro de nossa identidade. Tá, desculpa eu cortar, tá? Mas vamos de volta para o passado. Tá bom. Deixa eu só te perguntar duas coisinhas aqui Sim. antes. A Bea pergunta se o déjà vu tem relação com essas sensações de reencontro ou relembrança. Bom, déjà vu tem várias conotações. Às vezes, em um sonho, tu vês algo e depois não te lembras do sonho e tu vai outro dia. Por isso eu já vi. Por quê? Porque lo vi em sonhos, assim, como um sonho premonitório. O déjà vu pode ser uma percepção de um futuro que nós não lembramos. O déjà vu pode estar muito associado a um processo de outras existências. E como tu vê isso? Digamos que eu lembro que quando fui à Grécia, isso é algo que já comentei, eu achava que Grécia não era aquela cultura, não? Porque sempre fui um apaixonado pelo Egito, sabe como é que é? Então, quando Grécia não é aquela coisa. Egito era, não? Grandes filósofos foram estudar o Egito. Mas cheguei lá no Coliseu, e fui... No, Partenon, ahora se me fue. O Coliseu é em Em Roma. Fui atrás do Partenon, e detrás do Partenon tinha uma fonte. Pai, tive um déjà vu assim de chorar. Era uma fonte. Então, por que nessa fonte, tá? E aí tive visões de coisas extremamente interessantes. Então é interessante quando vocês têm um déjà vu, ver que isso não é algo provocado por um desejo. Tá? É uma emoção espontânea. Que pero parece que já estive aqui. Também conheço uma pessoa e parece que já conheço essa pessoa há muito tempo. Não deixa de ser um déjà vu. Tá? Tá, tem outra pergunta. Não sei se você quer responder agora ou depois. A Vera, tá, vamos nós. Como fica o livre-arbítrio sobre as escolhas se somos tão presos às nossas emoções reencarnatórias? Bom, em realidade, sempre somos nós, porque somos nós que vamos encarnando. Então não é que estamos presos, nós criamos isso. Esse é o grande conflito. As pessoas acham que estamos presos à encarnação, a um destino. Mas nós, para os egípcios, nós criamos esse destino de uma forma constante. Quando vamos acumulando encarnações, vamos criando um programa de existência, certo? Que vai se repetindo. Digamos que se alguém, como teu pai, em outra vida era engenheiro, mas em outra vida ele era um juiz, um advogado. Hoje, ele passa por a profissão de engenheiro e depois sente que tem que estudar direito. A vida leva ele para quê? Para que ele se convença que ele deve estudar direito. E isso é o que ele fez. Estudou direito, foi professor de matemática, então tu vai ver como de física. Então tu vai ver pessoas... Não, de matemática também. Eu acho que não. Bom, tudo bem, vamos discutir isso depois. Bom, de qualquer maneira, a pessoa vai indo para um lado, indo para outro em toda a sua existência. Quando ele sigue, ainda que ele não tenha consciência, ele mesmo criou esses caminhos. Então não podemos dizer que não tem um livre-arbítrio. Nós criamos um destino através de nossas existências, em nossa própria criação. E nós vamos evoluindo. Então, agora para evoluir, então eu preciso passar pela música.
Em outra vida eu vou ser, digamos assim, um artista em outra área. E, tá. E aí tu vai. Tua alma precisa disso para crescer. Então tu crias teu próprio processo evolutivo. Ninguém está amarrado a mais que a nós mesmos. Não é algo externo, é algo interno que uno se vai programando para crescer como ser humano e como espírito. E hoje teu pai é um grande escritor, não? Então, olha, passou da engenharia para o direito, da física, e quando tu quer acordar, hoje tem livros editados fantásticos. Então, não é o espírito que está evoluindo dentro dele? Sim. Tá? Não é uma coisa de racionalidade, porque de repente, quando foi a fazer seu primeiro livro, digamos, que talvez nunca pensou que ia fazer um romance, tá? Ou fazer outros livros de filosofia. A alma te leva. A alma te direciona a algo que tu nem imaginas, nem pensas. Quando quer acordar, se tu te deixas levar, ela te guia na direção certa. Então, digamos que, voltando ao tema, não? Porque me deram um puxão de orelha. Uma das coisas que ajuda para nós, digamos, procurarmos memórias ancestrais são as meditações que eu fazia dentro das pirâmides, tá? Tanto no Uruguai, que tinha uma pirâmide na Plaza Pascual, como no Egito, como uma que construí, digamos, em um sítio que tinha no Guaíba Country Club, e tu te deves lembrar. Bom, Aquela ali do meio, em cima, é a do Uruguai. E tem a outra lá atrás, em cima, no meio. É do Uruguai, isso, certo? Isso. A outra que fizemos no sítio, que tem uma entrada que vocês podem ver que o piso ficava embaixo do nível central, porque era dupla. Tá? É uma pirâmide dupla, para cima e para baixo. E isso é muito importante para a próxima aula, que nós vamos falar. Extremamente importante, aí tem um grande segredo para vocês sair do tempo. Tá? No Egito, fiquei muitas noites na pirâmide de Quéops. Paguei para conseguir isso e foi extremamente importante. Mas isso é outra história, não? Senão tenho que fazer só uma live falando disso. Outras experiências que tive mais recentemente foi que era importante fazer, digamos, peças egípcias. Tu me conheciste já depois de ter feito peças e fazendo ainda. Então, procurei nessa época o melhor artesão que conhecia e comecei a aprender esse amor, digamos, que ele tinha pela arte, não? Porque uno não aprende a racionalidade da arte, aprende o sentimento que a pessoa tem pela arte. Porque ele não era um artista clássico, desses que cria peças e faz formas diferentes, não. Ele basicamente era um restaurador e artesão. E isso era o que eu queria. Cláudio Becker, que alguns devem conhecer, foi meu mestre em sua arte. Mas isso, por lógica, me levou a querer saber mais. E foi aí, nessa outra pirâmide que construí, que era bem diferente, que me estimulei, basicamente, para recuperar memórias anteriores. Eu sabia que estava procurando trabalhar com arte e isso estava associado a que eu estava vivendo algum ciclo anterior, tá? Quando você sente, pá, tenho que fazer peça, tenho que montar, tudo o que vem, pô, e por quê? Por quê? Porque tem alguém dentro de mim, pô, cara, está na hora de tu reviver aquela fase de tua existência. Minha mãe deve ter sido uma sacerdotisa médica. Depois advogada também. Depois advogada, mas médica. Mas no fundo é médica, isso no fundo é médica. Não se pode falar porque ela sabe tudo de medicina. Tá? Tudo. Então, bom, por isso tem filhos que seguiram a medicina. Acho que foi um estímulo dela. O DNA. Então comecei, digamos, naquela época a fazer meditações para encontrar minhas antigas memórias. E depois vamos ver, na próxima aula, como isso se faz. Nessas práticas místicas me vi fazendo parte de uma vila de trabalhadores que se localizava perto do Vale das Raízes e das Rainhas, tá? E as minhas regressões pude ver coisas fantásticas, máquinas, ferramentas e artefactos que não foram descobertos até agora. E comecei a entender coisas que para a egiptologia atual são mistérios. Olha, o fogo aí atrás está forte, né? Respondendo aí. Ninguém falou nada, comentou do nosso cenário, né, pessoal, se vocês gostaram ou não, mas tá tudo quentinho, bem. Tá quentinho. Tá quentinho aqui nas costas.
Tá, mas nos conta alguma coisa então dessas tuas Tá bom. lembranças aí. Vou contar algumas coisas que podem parecer simples, mas são de suma importância para entender como faziam túmulos dentro das montanhas. E as pessoas geralmente ficam impressionadas com a ideia das pirâmides, sabe? Mas se vemos as construções dos túmulos dos faraós e rainhas, ficariam perplexos, da mesma forma que ficam olhando as pirâmides e os templos em Luxor e Karnak, digamos assim. Então, eu vi como eles tinham máquinas que eram furadeiras, feitas com motores que funcionavam por uma força inercial, com brocas de diamante, eu acho que também de rubis. Não estava claro isso para mim. E também tinha poleias, cordas, tá? Que giravam dentro de rodas, e com essas cordas que tinham uma espécie de areia, como se fosse um abrasivo, tá? A areia como se estivesse grudada na corda, tá? Uma lixa. Uma lixa, pero em forma redonda. Então eles usavam isso para cortar pedras e polir. Com o mesmo motor. Com o mesmo motor faziam infinidade de funções, digamos assim. Sobre esses motores, vamos a falar outra vez, porque também é algo muito interessante, mas levaria tempo. E quando os trabalhadores, digamos assim, cortavam e faziam as cavidades, depois entravam aqui os desenhistas que preparavam as paredes para os escultores de jeroglíficos, tá? E aí temos outras grandes dificuldades nessa área, por exemplo, a luz nos túneis internos. E isso é claro porque não se mostram sinais de lâmpadas, não? Da fumaça das lâmpadas. E outra coisa é o pó. Vocês trabalham, se vão para o Egito e vão a trabalhar com pedra calcária, vão ver. Não se pode nem ver nada, nem respirar com o pó que se liberta. Tá? Então, a luz era algo que conseguiam de uma forma, digamos, química. Uma luz fria, apesar de que alguns que estudam física me dizem, não, luz fria não é isso. Bom, vamos chamar luz fria, tá? Não era quente, por lo menos nesse contexto. E essa luz surgia al tirar, digamos, de vagalumes sua parte traseira, tá? E eles misturavam com um produto químico. Tá, mas e como é que eles conseguiam vagalumes nessa proporção, assim, para poder iluminar o lugar? Boa pergunta. Então, olha que tem que ser vagalume, né? tinha que ser muito vagalumes. Coitadinhos. Bom, estes e outros conhecimentos me chegaram por memórias do passado, tá? Temos que ver isso. E estão descritos claramente, vários deles, em meu livro A Filha de Isis. Lumet, que está na Amazon Kindle. Isso. Então, poderia dizer que na beira do Nilo, eles colocavam lâmpadas que liberavam luz e um cheiro especial. E todas as noites ficavam ligadas. Lâmpadas de luz, luminárias? de luminárias, sim, lâmpadas com óleo. Óleo. Isso. Então, tinha vidros com cores, tá? E tinha um cheiro. E isso atraía vagalumes. E tinha esteiras ao redor, grandes quantidades de esteiras. Então, ao outro dia de manhã, vocês encontravam milhares de vagalumes recém-mortinhos, assim, porque vivem pouco. Não, ninguém matava ninguém, tá? É só... tá. Melhor. Morriam é isso assim. Tá. A Jana disse que é o teu livro, que é o livro preferido dela. Bom, legal. Então, digamos assim que essa ideia de usar, de levar luz, digamos, colocando espelhos dentro dos túneis, está certa. Mas esta luz fria ou química também fazia parte desses instrumentos de trabalho, tá? Estes instrumentos, máquinas e ferramentas eram conservados e preservados em segredo dentro de suas fraternidades de artesãos. Que eu acho que é daí que vem depois, em um processo evolutivo, a maçonaria, que são construtores. É decir, o mesmo reflexo. Uma fraternidade antiga, claro que os antigos tinham conhecimentos alquímicos e conhecimentos de construção. Sim. A maçonaria atual, isso é muito relativo. Tá? Então, claro, todo isso evoluiu e mudou. Não? Tem o grande arquiteto. Não? E quando entrava, então, em meditação profunda, podia ver que entalhavam os jeroglíficos, digamos assim,
de una forma de no liberar pó. Y para eso moldeaban las paredes primero, ¿tá? Y después cuando iban a trabajar iban con panos húmedos para reter o pó y poder respirar, si no, no podrían. Sim. Entonces estoy diciendo cosas que ninguém sabe. Fiz trabalhos semelhantes para testar essas minhas visões e estava certo. Cheguei a fazer ferramentas e vi que tudo isso era absolutamente possível e viável, tá? Tá, mas então qualquer pessoa pode perceber as suas memórias anteriores? Para mim ficou claro que qualquer pessoa que se permita deixar sua alma livre pode acceder a memórias antigas. Entender, digamos, os conhecimentos místicos me ajudou a focar em cima do que poderia procurar em cada ciclo de vida, tá? Lembras que em outra etapa, digamos, passamos nós dois a fazer móveis Sim. junto com teu pai, e isso, a alma, que isso quer dizer que a alma te diz aonde ela quer ir e te dá meios também para sobreviver. Tá, mas como que isso se dá? Bom, vou reafirmar isso que já falei outras vezes. Em uma época que eu entrei com 17 anos a trabalhar no Banco da República, no Uruguai, em Montevideo, fiquei 3 anos, mas era porque tive que sair depois. Tá? Primeiro era porque estava associado a que eu entendia que um jovem naquela época, todos eram assim, não? Tinham que trabalhar, tinham que ter responsabilidade, tinham que pagar suas contas, tinham que ser independentes, tá? Mas depois que entrei, eu me comecei a sentir, digamos assim, horrível, porque me sentia uma máquina dentro do trabalho. E aí um dia larguei tudo e me dediquei só à mística. E é claro que a minha família me achou louco, tá? Sim. Deixar um emprego, segurança, carreira, para viver de quê? Tá? Mas aí que está o erro das pessoas. O erro entre aspas, tá? É o erro de quem que quer estudar e quer ser um místico e, em realidade, está preso a um núcleo de situações que nos bloqueia nosso crescimento espiritual. Em poucos dias eu estava trabalhando em coisas que amava, era com antiguidades, tá? Comprava antiguidades em leilões baratos de objetos antigos, restaurava e vendia em leilões caros, geralmente para antiquários que depois revendiam novamente. Fíjate que na primeira viagem que eu fiz a Egito, eu percebi que a prata, estou falando quase 50 anos atrás, valia o mesmo que o ouro no Egito, o mesmo valor. Na próxima viagem que eu fiz, levei 4 quilos de prata e terminei trocando pelo valor de 2 quilos de ouro, o que me permitiu viajar bastante e ficar o tempo que eu precisava. Então, quando te deixas guiar pela alma, ela é tua segurança. Não um salário. Um salário não é segurança. Tá, mas então tu acha que as pessoas têm que largar tudo como um guru, assim, e ir morar no meio da montanha? Na montanha, lá longe de todo mundo? Essa é uma coisa que eu tento esclarecer sempre. Acho que podemos equilibrar esse processo. Não precisa abandonar a família. E eu sempre trabalhei com infinidade de coisas, mas todas eram atividades que me davam prazer e alegria. Se pode ter atividades físicas, mas se deve ter espaço para libertar a alma. Então, sempre devemos sensibilizar esse ponto de conexão que nós temos com o astral. Não perder o contato com o que é eterno em nós. Tem coisas que nos mantêm amarrados e devemos aprender a nos libertar sem destruir nada. Isso pode levar tempo, mas deixa a consciência em paz. E a paz é uma libertadora da alma. Quais coisas que tu acha que nos amarram? Bom, isso é problemático de falar, porque pode ser mal interpretado, tá? Se alguém não participa em toda a nossa live, ficam sem contexto do que vamos falar agora. Mas vamos falar. Então, digamos assim, família, amores e amigos
Podem ser positivos ou negativos. Sim. Por isso devemos aprender a equilibrar nossa relação com todos eles. Sempre as pessoas mais próximas podem nos ajudar enormemente a crescer ou nos podem afundar. Tá? Então, não concordo com a ideia de largar tudo e todos para atingir um alto grau de misticismo e espiritualidade. Lembra o que acontece quando tu te desprendiste a primeira vez? Sim. É uma sensação de liberdade, de não estar amarrado, preso a nada. Mas isso não quer dizer que tu não ama as pessoas que estão contigo aqui nessa vida, nem que tu não é grato pelas coisas que tu tens aqui. Mas realmente é uma sensação de liberdade total, de poder seguir o que tu sente, o que tu gosta, sem estar preso a nada realmente. Quando a alma se liberta, é isso. Tu tens uma sensação de sair, digamos, de uma certa amarração que é o próprio corpo. E as emoções que o corpo te dá são diferentes das emoções que a alma tem. Tá? Sim. Então, que não se desprenda das pessoas amadas é um conceito absolutamente limitado que se tem. Na realidade, sempre vamos andar juntos em várias vidas. As almas que são livres se encontram. Porque se reconhecem. Tá? Por isso se encontram. Mas tem que ser livres para se reconhecer. Então, é muito importante trabalhar em lugares onde a pessoa encontra desafios. Empresas que gerem desafios. Uma vida profissional em la qual a pessoa fica sempre fazendo o mesmo, cria atividades então rotineiras, onde se perde o gosto, o prazer e a criatividade. Então, devemos aprender a nos sensibilizar para deixar espaço ao mágico que existe em nós. Não estou falando de dar espaço a religiões, que a maioria das vezes gera mais compromissos, nem de escolas iniciáticas, tá? Nas quais se termina trabalhando para pagar contas e construir templos ou locais de adoração. É algo aparentemente maior que a alma que habita em vocês. Quando quer acordar, está trabalhando para algo e não para vocês. A Vera pergunta quais são os principais meios de comunicação da nossa alma com a gente. Isso é o que nós vamos dizer. Viu? Vera Está na frequência. Está na frequência. Esse é o ponto. Vamos ver pontos de sensibilização e dentro desses pontos que são importantes de ter atenção, vamos descrever um deles, que seria os sonhos. Tá? Entendo, então, que vivimos em um templo. Isso é importante que se entenda, tá? Que é nosso corpo. Tá? Nossa alma está dentro deste templo. Que é o que temos que servir. Não o templo do outro. Por que vou servir o templo do outro se tenho que servir o meu primeiro? Depois que servir o meu, então de repente vou servir outros templos. Mas primeiro é a mesma coisa que ver o futuro da humanidade. Primeiro tenho que ver o meu futuro. O que eu construí através de todas as minhas vidas. E se consigo ver isso, com certeza poderei evoluir. Mas depois vamos ver que se pode evoluir muito mais do que se imagina. Temos muito trabalho para fazer dentro de nós. Tá? Precisamos servir, então, a alma nessa missão que tem na Terra. Nós cumprimos um propósito dentro da criação que está acontecendo junto conosco a cada instante. A Joana diz que muitas pessoas estão precisando dessa mensagem de libertação. E eu queria te perguntar como seria sensibilizar a alma, então? O que a gente poderia fazer para ativar essa luzinha dentro de nós? Bom, aí que tá, isso nós vamos. Vamos. Tá? Vamos lá. Acho importante, então, esclarecer que estamos aqui ensinando pessoas que realmente querem evoluir. Tá? Por isso nossas aulas duram mais tempo, tem um contexto, tá? Que é o que nós estamos tentando apresentar, esse contexto. Sim, nós não apresentamos tópicos. Sim, nós desenvolvemos os assuntos. Isso, porque é a fonte, de onde saiu, como se criou e por que eu acredito nessas práticas e não em coisas que estão escritas em livros.
Ah, vou ler Eliphas Levi, tá, pero tá, já foi passado isso, entendeu? Eles tiveram suas práticas, seu mundo mágico, nós temos outras, evoluímos dezenas de anos. E muita gente me vem a falar do passado, entendeu? Lester Crowley, McGregor Matters. Bom, pero só, meu querido. É você que tem que desenvolver o mágico, não seguir outros que já foram. E que vocês não estão convivendo no grupo deles. Tá? Já não é mais a mesma frequência. Não tem nada a ver. É história, é bom como informação, mas se você quer crescer, esqueça, leia, tenha informações, mas o templo de vocês tem tudo. O passado de vocês ensina tudo. Não fique olhando para fora, se a chave da porta está dentro de você. Então vamos começar sensibilizando a alma, tá? Isso é o que importa. Então primeiro prestem atenção profunda a seus sonhos, Vera. Tu fazes isso, tá? Cada vez que nós falamos, que é todas as semanas, Vera me conta todos os sonhos dele e ficamos interpretando esse processo e nós podemos ver com Vera que quase um 20% dos sonhos dela são premonitórios. A alma está falando constantemente com ela, é uma realidade, ela está aí, é uma testemunha disso. Isso não acontece só com ela, né? Só Acontece que a gente com tem que todos. prestar atenção no Claro. que a gente está sonhando. E claro que tem um custo, Sim. porque a alma te diz coisas que vão acontecer e que às vezes uno não quer saber. Porque uno prefere viver dentro, às vezes, de nossa caixinha. Estou bem, estou gostando do que estou vivendo, então não quero ver outra coisa. Tem um custo procurar a verdade dentro de nós. Mas também, el dia que uno saia de esta realidade, uno vai sair livre, não carregando pesos oscuros que nos tiram e nos fazem voltar, ou nos deixam em uma penumbra, em um plano astral. A Rani disse que está adorando a aula. Tá bom. Então, reavaliem a opção de atividades. E querendo mudar, comecem a preparar essa mudança, ainda que isso leve anos. Tá? Vocês estão presos na caixa. Como que eu saio dessa caixa? Não precisam tirar tudo. Eu fiz isso, mas não precisam. Não precisam ser exagerados. Ela sabe que eu sou um pouco exagerado para fazer coisas. Pouco? Mas podem fazer lentamente. Dizer, olha, vou preparar minha saída desta empresa, desta atividade, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então você tem uma janela aberta ao futuro. E a alma assim, então vou conseguir sair, então estou programando. Então a alma se realiza porque está programando a saída. Não precisa nem sair, só ir programando, sendo justos com sua alma. Justos com vocês. A justiça tem que começar em casa. Isso é o que importa. Então, agora, o bônus que a gente comentou. Pessoal, prestem atenção que vai ser muito legal. o bônus tem várias partes. Peraí. Tá. Primeiro, vamos lá deixar um like aí para nós, pessoal. Um likezinho. Comentários depois, né? Podem dizer aí se vocês estão gostando, não estão gostando, o que vocês querem. E outra coisa, eu deixei ali um link para um formulário para algumas opções de cursos que a gente está pensando em fazer a partir do próximo semestre, ou quem sabe final do ano. Se vocês puderem preencher aí e mandar para nós, né? Já é o momento que preencher já e encerrar já vem para nós, para a gente saber o que vocês estão querendo fazer aí e para a gente poder planejar o próximo ano. A Vera diz que ama isso e tem evoluído muito, que o mestre Jorge foi um presente dos néteros na vida dela. E a Jana desmate em nosso coração. Então vamos lá, bônus. Então vou ensinar uma prática de sensibilização para preparar a alma para progredir e recuperar memórias de vidas anteriores. É uma sensibilização, mas é importante que se faça. À noite, digamos, se sentam, não importa olhando para onde, tá? Acendem uma vela à distância de um braço, bem no centro. Tá? Respiram profundamente, relaxam por uns 3 minutos. Respiram, inspiram, expiram, focando-se na vela. A vela é um hipnótico, assim como o fogo da lareira, que está se apagando agora.
É um hipnótico, é igual que o mar. Ele nos leva a uma sensação de relaxamento. Você fica olhando a vela, quando quer acordar, a vela fica um fogo. E nos dá uma paz e uma serenidade. Depois, o que vamos fazer? Vamos colocar uma fita, né, em nossa fronte. E embaixo dela, uma semente de amêndoa entre os olhos. Uma amêndoa, né? Sim, a semente. A amêndoa inteira não é grande. Semente de amêndoa? Uma amêndoa. Uma amêndoa. Sim, tudo Sim, bem. a partezinha de dentro, não com casca. Que tal? Se não botar um amêndoa na cabeça, não. Bota a sementinha de amêndoa aqui e ajusta na fitinha atrás. Tem cor essa fita? Tem cores, porque tem muitas práticas que se fazem com fita, tá? Mas esta fita não precisa, pode ser preta, pode ser um paninho preto, uma fitinha que vocês... Tem algumas coisas de ginástica que se usam aqui para o suor, que não vem na frente. Botam nessa sementinha, então vão sentir uma pressão aqui entre os olhos. Tá? Então, isso enquanto olhamos o fogo, então devemos sentir, ter consciência da semente, tá? E chega um ponto em que vocês vão a sentir que a semente entra nessa região. Quando entra, ela se ilumina e se transforma em uma semente dourada que ilumina todo o nosso templo interior, como se fosse um banho dourado dentro de nós. E a semente é acesa, porque é um dourado aceso, é uma luz dourada. Viva, uma luz viva. Falando disso, tenho experiências recentes que demonstram que a luz se pode transformar em matéria. Sabia disso? Bom, eu também fiquei porque os egípcios falavam disso, não? Quando nós falamos na aula anterior de que a luz dos templos tu la sientes como algo vivo, como algo líquido, digamos assim, é porque o corpo tem essa capacidade de perceber. Sim, a luz pode transformar estruturas, inclusive estruturas cristalinas. Bom, desculpem, estou indo para outro lado. Já está viajando. Vamos lá, vamos voltar para a prática, Tudo senão bem. O pessoal vai se confundir. Mas é isso, creem nisso, estão olhando o fogo, tem a pressão na frente. E fíjense que também isso vão encontrar na cultura indiana, vão encontrar dentro do judaísmo, com as tefilim que se colocam na cabeça, e todo para produzir um efeito. A pessoa focar-se num ponto e unir, estabelecer uma relação com a consciência astral. Não a consciência do cérebro. A consciência astral está no meio, entre os dois hemisférios. Entre um e o outro é onde está a consciência astral. Tá? Então vocês pressionam, dizem, olha, estou aqui, estou te procurando, estou querendo estabelecer uma relação contigo boa, porque ultimamente não me portei bem contigo. Faz anos que nem falo, nem escuto teus sonhos, tudo o que tu me dizes, não, porque não tenho dado bola. Não tenho dado bola porque eu estou em outra linguagem, estou em outro papo, como se diz assim. Então, deixem que essa semente os ilumine e focalizem. Vamos fazer isso todas as noites antes de dormir. E depois anotem seus sonhos. Por quanto tempo faz isso? Agora vamos falar disso. Em realidade, minha intenção é justamente essa, que haja uma atividade intensa durante toda esta semana. Não, eu digo assim, está com a semente ali. Tá, o tempo que tu estás com isso. Isso, quanto tempo tu fica ali mentalizando? Máximo, tu tem 3 minutos de preparação, uns 7 minutos máximo, tá? Para tu sentir e focar. Porque é muito difícil você focar e não se dispersar. Em esses 7 minutos pode haver momentos que os pensamentos passem, mas vocês deixem passar, não bloqueiem, deixem passar e vai passando. Primeiro é como se estivesse nublado, tá? Então, passa uma nuvem, passa outro, um pensamento, outro pensamento, deixem passar quando queiram acordar. Vocês podem ver o sol dentro de vocês. Então vamos fazer isso todas as noites antes de dormir e depois anotem seus sonhos. A alma nos faz viajar muitas vezes no sonho. E muitas vezes poderão sonhar coisas que a alma tem guardadas. E vão a dar-se conta que são sonhos nos quais você tem consciência. Não é um sonho comum, é um sonho no qual... lúcido? É um sonho lúcido.
en cual vocês têm consciência, pero están soñando y a la vez no están soñando. É uma forma que a alma se comunica. Vamos trabalhar, então, toda a semana e na próxima live vamos abrir as portas para memórias do tempo. Não adianta ir, próxima, vou aprender só a próxima live. Vocês estão vendo agora, depois, a hora de que está publicado, aparece uma pessoa, vê o final, que aí te diz, não passem para a próxima. Façam esta prática, é muito importante. Quanto mais tempo façam, melhor. Pode ser de noite, pode ser também de manhã, de madrugada, quando se despierta, porque vão estar estimulando dia e noite esse ponto de conexão com a alma. Sim, digamos que isso é um trabalho é uma construção para a gente chegar depois na outra etapa. Que não dá para pular. Não pode pular. É o mesmo que a formação de grupos místicos, de desenvolvimento místico que nós temos. Leva meses. E leva aquela doutrina. A doutrina é um foco. Tu focas todo o teu corpo, tua mente, teu estudo, tua finalidade de atingir um objetivo espiritual. Tu não estás preso ao trabalho que tu estás fazendo, estás todo o tempo trabalhando em cima dele, jejuando, meditando, cantando músicas que tua alma se relembra, meditando em palavras que a alma entende. Então, claro, as coisas são evocadas de uma maneira diferente. Então, vamos começar a abrir um cofre com joias que todos carregamos, mas que está oculto no mais profundo de suas almas. Olha essa frase, eu acho que é bom. Puxa, vou ter que escrever. Ficou lindo isso. Ficou lindo, vou ter que guardar isso. Tá? Bom, pessoal, não sei se tem mais perguntas, mas eu queria agradecer muito, muito, muito a todos que estiveram presentes nessa live, os que comentaram aqui com a gente, Dagoberto, a Dione, a Helena, a Luciane, a Bea, a Vera, a Ieda, a Cláudia, o Zank, nosso vizinho aqui querido, a Sandra Denise, a Mariazinha, a Cláudia, o Rafa, a Rânia, não sei se eu já falei, o Cláudio, a Sandra, a Bea, a Jana, Vera. Isso aí, pessoal, muito obrigada. E se tiver mais alguém aí por aí que não se manifestou, de qualquer forma, agradecemos muito, 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 muito a presença de vocês. Vocês sabem que vocês são um pouquinho dessa luz dourada que nos invade, né? Estamos todos e juntos nos ilumina através do tempo. Acreditem, muitos de vocês estão junto conosco há muito tempo. Então, espero continuar juntos. É isso aí. Pessoal, beijão enorme para vocês. Até domingo que vem e para o pessoal que está nos grupos, até quarta-feira. Tchau, tchau. Excelente semana para vocês.